Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova identidade visual do Papo Íntimo MWB, com esses médicos e médicas maravilhosos que compõem esse time, esse corpo clínico que veio aqui para mudar a história da medicina. A gente quer fazer um super convite para que você siga o nosso canal do YouTube, na verdade o meu canal, doutora Bárbara Freire Corrêa, e a nossa página do Instagram, Papo Íntimo MWB, sempre com novidades para vocês e buscando dar o nosso melhor para que você alcance a sua melhor versão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Íntimo de nós, das mulheres lindas da MWB, hoje para conversar sobre um tema que Kelly Ki falou muito no ano de 2021. Então, olha o que ela falou para a revista Glamour. Kelly Ki mostra as lesões de psoríase da pele e fala sobre a aceitação da doença. Em conversa com os fãs, a cantora admite que não foi nada fácil. Imagina, gente, como que deve ser para uma mulher, de repente, ter esse diagnóstico, enxergar uma coisa diferente na sua pele e, de repente, saber que aquilo é uma doença crônica. Para esse papo tão importante, eu convidei minhas amigas Ivna e Carol para explicar tudo sobre a doença psoríase. Ivna, então explica pra gente o que é essa psoríase. A psoríase é uma doença autoinflamatória, que é quando a autoinflamação é quando o corpo vai reagir contra ele mesmo, vai causar inflamação nele mesmo. É uma doença que se apresenta com placas que são vermelhas e que são descamativas ao mesmo tempo. Em algumas pessoas pode coçar, em outras nem tanto. Normalmente ela vai aparecer em locais de atrito, locais onde são as dobras mesmo do corpo, cotovelo, joelho, e ela pode até ser disseminada, pode aparecer no corpo todo, couro cabeludo, unhas. Falando então em couro cabeludo, Carol, explica pra gente o que essa paciente vai sentir no couro cabeludo dela. Basicamente ela vai sentir exatamente o que a Ivna já falou, né? A gente vai ter lesões em placas com descamação. Como a paciente não consegue se autoexaminar e não tem aquele olhar que a gente médico tem, ela vai dizer o quê? Tô com caspa, né? Sim. Se ela tiver o prurido, que é a coceira, como a Ivna falou, ela vai achar que tem ali uma dermatite seborreica, por exemplo, que é a doença que a gente usa como diagnóstico diferencial, né? Então essa paciente vai reclamar de, geralmente, coceira, lesões, às vezes na nuca, alguém já percebe, olha, você tem umas manchinhas vermelhas ou prateadas na nuca, esse prateadinho já é a descamação da pele. Muitas vezes pode passar a margem do couro cabeludo, de ter um pouquinho na testa também, e o diagnóstico a gente vai fazer como? Na consulta médica, né? Só a gente para avaliar ali, mesmo assim é difícil às vezes diferenciar uma da outra. Falando em diagnóstico, Ivna, como é que funciona esse diagnóstico? Eu preciso tirar um pedacinho dessa pele e mandar para o laboratório? O diagnóstico é clínico, ou seja, a gente vai fazer o diagnóstico na consulta, conversando com o paciente, examinando as lesões, vendo se tem unha, couro cabeludo acometido. Então o conjunto desse exame físico em consulta é que vai dar o diagnóstico. Ele pode ser confirmado sim por biópsia, lembrando que não é obrigatório ter uma biópsia. Ela é muito importante para você confirmar, mas às vezes a lesão é num local que vai deixar uma cicatriz. Toda vez que a gente faz uma biópsia fica uma cicatriz. Sim. Então muitas vezes a gente não precisa, não é necessária a biópsia, mas ela pode ser efetuada sim. Falando primeiramente do tratamento do couro cabeludo, o que a gente vai orientar essa paciente em relação ao tratamento do couro cabeludo dela? Uma vez que ela veio à consulta, a gente diagnosticou a psoríase, a gente vai abrir um leque de opções de tratamento, né? A gente tem desde medicações orais, dependendo do grau dessa psoríase, a medicamentos tópicos. A gente pode usar shampoos ceratolíticos. O que é isso? São shampoos esfoliantes para a gente melhorar essa descamação. O tratamento parece muito com quem tem dermatite, né? Às vezes, se uma paciente conversa com a outra, elas vão achar que é a mesma coisa, mas não é, mas parece bastante. Então, shampoos para melhorar essa descamação, corticoides, imunomoduladores para a gente harmonizar essa parte da imunidade, né? Basicamente é isso. E em relação à pele, tem alguma coisa a mais do que isso que Carol falou? É super importante manter a pele de uma pessoa que tem psoríase hidratada. Então, às vezes eu peço para usar um óleo de banho associado ao hidratante após o banho, até 3 minutos após o banho. É muito importante, faz parte do tratamento da psoríase manter a pele hidratada. Tem algum laser que a gente pode fazer para ajudar nesse tratamento? Existem técnicas de LED terapia, que pode ajudar a amenizar. Existem lasers de baixa frequência, lasers com ação anti-inflamatória que pode ser feito, mas como é uma coisa intrínseca, o que quer dizer isso? Que vem lá de dentro, que vem do seu gene, não é qualquer um que vai ter psoríase, você tem que ter uma predisposição para ter psoríase. Muitas vezes o que a gente coloca de fora para dentro pode não causar o efeito que se espera.
Isso que a Ivna, desculpa te interromper, isso que a Ivna falou, a gente também pode fazer no couro cabeludo, esses lasers, essas terapias, e é o que ela falou, né, é de dentro para fora, então alimentação, o que esse paciente está comendo, o que está desencadeando essas crises, né, então a gente tem que olhar como um todo. Às vezes o paciente vem para mim com uma queixa de couro cabeludo, eu já vejo uma lesãozinha, já passo para a Ivna, ou a Ivna passa para mim, então assim, é bom o médico te ver, por quê? Porque às vezes você tem alguma outra lesão em outro lugar que você nem sabe que é psoríase. Então muitas vezes você vai juntar dois setores, né? Um setor de cabelo com um setor específico da doença psoríase. E eu vejo que algumas pessoas, elas se sentem constrangidas com medo que essa doença passe para outra pessoa. Isso pode acontecer? Em hipótese alguma. A psoríase não é uma doença contagiosa, uma doença que pega de uma pessoa a outra. Você pode sim passar esse gene para o seu filho. Sim. Nessa condição sim, mas de pegar, encostei e sentei no mesmo lugar, vou pegar, de forma alguma. E como que a gente decide a paciente que vai usar só o creme, o corticoide de aplicar e vai passar a tomar um comprimido mesmo, né? Isso. Tomar alguma coisa, qual que é eu vou saber, eu sou só uma paciente para tal tratamento, eu sou uma paciente para tal tratamento. Existe como a gente, pelo menos, orientar, né, as nossas ouvintes aqui de como que a gente define esse tratamento? Existe uma forma de calcular a quantidade de área corporal que é acometida pela psoríase, e aí a partir de uma certa quantidade, a gente começa a fazer o tratamento oral. Existe também um índice que a gente mede a qualidade de vida no paciente com psoríase. Assim como a Kelly relatou, é muito difícil para as pessoas que descobrem que estão com psoríase conviver com isso. Muitas vezes o terceiro não está nem vendo, mas ela sabe que está e ela se sente mal e imagina que outras pessoas estão olhando só aquilo. Então isso atrapalha a rotina diária da pessoa. Então esse score, esse índice também ajuda a definir o tratamento. Boas informações, meninas. Tem algo que uma paciente que tem medo de ter psoríase ou que de repente a mãe, a avó tem psoríase, ela possa fazer para prevenir essa doença? A psoríase, como a gente falou, é algo que precisa ter predisposição, mas o que dá para poder controlar é ter uma boa alimentação, assim como todas as doenças do nosso organismo, principalmente as inflamatórias, né, autoimunes. Quando chega aqui, eu sempre acabo pesquisando alguma intolerância alimentar, alguma alergia alimentar, porque apesar de não ter isso, tem comprovação em relação ao glúten. Muitas pacientes têm doença celíaca associada à psoríase, mas apesar das outras coisas ainda não ter estudo comprovando, a gente nota uma relação se a pessoa tem intolerância a tal alimento e come. Lógico, ela se inflama, ela vai inflamar a pele também. Porque o nosso corpo fala, né, gente? A gente tem que lembrar disso, que o corpo fala. Então, geralmente, quando a gente tem uma doença de pele, é um reflexo de uma desordem no nosso organismo mesmo. Então, nós como médicos, a gente tem que ter essa visão holística do paciente, olhando todos os parâmetros que envolvem. Exatamente. Legal, meninas. Tem alguma coisa que a paciente possa fazer em casa enquanto ela está aguardando a consulta para diminuir, de repente, o sintoma dela de psoríase? Manter a higiene do couro cabeludo, né? Lavar esse cabelo regularmente, evitar usar as unhas para não causar lesão. E elas adoram, né? Ficar passando assim. Né? E evitar ficar comprando muitos produtos de farmácia sem orientação, porque às vezes a gente piora as lesões sem saber. Legal. Quanta informação bacana, né, gente? Quanta coisa importante que a gente precisa entender sobre essa doença. Entendendo, então, que é uma doença crônica, uma doença de origem genética, mas que ela tem sim controle e que ela não passa para outras pessoas. Obrigada, minhas amigas, por esse papo maravilhoso. A gente vê vocês num próximo episódio. Tchau, tchau.